Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na jornada de um escritor independente brasileiro, o Dalton Campos Roque. A gente se baseou num relato pessoal bem detalhado que ele mesmo compartilhou no site consciencial.org. Uhum. É uma história fascinante, sabe? Cheia de altos e baixos, que mostra bem os bastidores da autopublicação aqui no Brasil. E o começo já é curioso. Sim, a formação dele, né? Engenharia Civil. Exato. Engenharia civil, mas a paixão mesmo era pelas ciências humanas. E ele acabou construindo uma carreira literária, olha só, com quase 40 obras publicadas. Tudo por conta própria. É isso, o material que a gente tem é esse depoimento dele mesmo, em primeira pessoa, muito rico, né? Detalhando essa trajetória desde, sei lá, os primeiros rascunhos até os desafios bem atuais do mercado digital. Aham. E o que chama a atenção logo de cara é como essa formação técnica dele, da engenharia, e principalmente a experiência como professor de informática ali nos anos 90. Ah, sim. Isso é importante. Pois é, acabou sendo, talvez sem ele esperar na época, fundamental para ele conseguir navegar nesse mundo que é bem complexo, né? O da autopublicação digital décadas depois. E tem um lado humano muito forte também, né? Ele compartilha, assim, abertamente uma autopercepção que veio tarde de traços de autismo. Uhum. E como ele acha que isso se conecta com a história de vida dele, da escrita. Então a nossa missão aqui hoje é tentar extrair desse relato as lições práticas, os obstáculos reais mesmo, sabe? E aquela dose de resiliência, de pragmatismo que é necessária nesse caminho. Tudo baseado no que ele conta, ok? Vamos lá. Vamos. Para começar, vamos olhar essa formação inicial que a gente já citou. Engenharia Civil. Um mundo de exatas, né? Cálculo, lógica pura. Totalmente. Mas a paixão pela escrita, ele conta, veio de outro lugar, das ciências humanas. E ele até atribui isso a uma influência do pai. É curioso como ele se descreve nesse período de estudante. Ele fala que era mediano, né? Isso, aluno mediano, adepto da lei do menor esforço, palavras dele. Mas ao mesmo tempo, ele já mostrava um talento natural para escrever, coisa que os professores notavam na escola. Meio paradoxal, né? É uma combinação interessante mesmo. A engenharia, mesmo que ele não tenha seguido a carreira, deixou marcas. Ele menciona matérias como programação, nossa Fortran, Basic. Nossa, linguagens antigas. Sim. E a lógica dos fluxogramas. Ele mesmo diz que esse raciocínio lógico foi útil para tudo na vida, basicamente. Ele até faz um contraste forte, né, com o que ele chama, de forma bem crítica, de cultura da Terra plana. Aham. Valorizando esse pensamento estruturado, conhecimento técnico. E essa base foi crucial quando ele trabalhou como professor em informática. Foi um período importante ali entre 95 e 2003. Foi quase um treinamento para o futuro, sem ele saber. Com certeza. E não era só teoria, né? Ele botou a mão na massa mesmo. E ensinou uma variedade enorme de programas. CorelDRAW, Photoshop, pacote Office todo. Tudo que era importante na época. Sim, e até linguagem de programação, tipo Pascal. E ele faz questão de ressaltar uma coisa importante dessa época. Aprendeu muito sozinho, na raça mesmo. Uhum. Comprando livro impresso, a gente está falando de uma era pré-YouTube, né? Sem tutorial online fácil. Exato. Era outra realidade para aprender. Totalmente. E essa capacidade de ser autodidata com ferramenta digital, nossa, isso seria vital mais tarde na jornada dele como escritor independente. Mas é interessante notar que, mesmo antes disso, ele já escrevia muito, só que no modo analógico. Acumulando cadernos, né? Isso, cadernos e mais cadernos de rascunhos. À mão, coisa de centenas de páginas, ele conta. Já tinha uma produção intensa ali. E o primeiro contato mais, digamos, oficial com a escrita publicada veio justamente nesse ambiente de ensino, lá por 98. Ah, com os materiais didáticos. Exato. Ele e a esposa, que também era professora lá na escola de informática, decidiram criar o próprio material. Aí saiu uma série de 5 livros focados nos softwares básicos da época. Foi a primeira vez que ele viu o texto dele organizado, impresso, com um propósito mais comercial, né? Entendi. Logo depois, ele começou a explorar a internet. Em 2000, lançou um site pessoal numa plataforma gratuita, o hpg.com.br, que é mais antigo, talvez lembre. Lembro sim. Era muito popular.
Pois é, e em 2001 ele deu um passo mais sério, registrou o domínio consciencial.org e nesse site ele começou a postar os textos dele regularmente. Talvez a intenção inicial não fosse publicar um livro formal ainda, mas ele já estava ali construindo uma presença online, um acervo, um passo importante. O verdadeiro ponto de virada mesmo, a decisão de agora vou ser autor publicado, parece que foi em 2003. Ele conta que foi dispensado do emprego de professor. Um momento difícil, imagino. Sim, mas também uma encruzilhada, né? Ele relata uma conversa decisiva com a esposa, ela estava trabalhando na época, segurando as pontas em casa, e ele falou algo como, olha, vou usar esse ano para finalmente montar aquele livro que eu já estou escrevendo há uns 6 anos. E ela apoiou. Ela apoiou. Foi um salto de fé, claro, com essa rede de segurança familiar, mas ainda assim um risco, né? Um risco considerável. E foi desse salto que nasceu o primeiro livro independente dele, O Karma e Suas Leis, lançado em 2004. Mas é importante dizer que essa escolha pela autopublicação não foi a primeira opção, né? Ah, não. Ele tentou as editoras antes. Tentou, sim. Ele dedicou mais ou menos 1 ano a isso. Enviou os originais para várias editoras, grandes, pequenas, e a resposta... Foi aquele padrão que muito autor conhece bem. Silêncio ou negativas. Exato. Negativas educadas, silêncio total, ou aquelas respostas padrão que demoravam meses para chegar. Foi essa falta de receptividade do mercado tradicional que meio que empurrou ele para a autopublicação. Não foi bem uma escolha ideológica no início, foi mais uma necessidade prática mesmo. E aí ele deu de cara com a realidade, dura, muitas vezes brutal, né? Do autor independente iniciante no Brasil daquela época. Ele descreve isso bem. Como foi? Pagou do próprio bolso para imprimir 1.000 cópias do livro. E não era impressão digital, não. Era gráfico offset. Alta qualidade, sim, mas caríssimo para tiragens menores, ainda mais para quem estava usando o próprio dinheiro suado, como ele fala. Nossa, 1.000 cópias offset é um investimento alto. Muito alto. Ele até conseguiu um prefácio bem legal de uma figura que depois ficou conhecida no nicho dele. Podia parecer um bom começo, né? Mas as vendas foram mínimas. Ele usa palavras fortes, tipo fracasso total, para descrever a sensação. Acabou tendo que doar quase metade dos livros e levou anos para vender o resto, a conta-gotas. É uma história que, infelizmente, a gente ouve bastante, né? Aquele entusiasmo inicial que quebra a cara na realidade do mercado, da distribuição, é quase um rito de passagem doloroso. Exatamente. É a clássica curva de aprendizado, muitas vezes bem íngreme e dolorosa, do autor que decidir por conta própria. Uma mistura de ingenuidade, talvez, expectativas altas pela paixão no trabalho. E aí a queda no que ele chama de abismo da realidade comercial. Para o segundo livro, lançado em 2006, a história do encalhe se repetiu. Mais 1.000 cópias em offset, dificuldade para vender, mas ele menciona uma coisa importante. Teve sorte de receber doações. Ah, que bom. Sim, de amigos, familiares que acreditaram nele, no projeto, e ajudaram a bancar essa segunda tentativa. Mas a logística de venda, nossa, era uma coisa surreal de artesanal para os padrões de hoje. Como assim? A esposa montou uma loja virtual na unha, usando uma plataforma de e-commerce da época, Magento, que não era nada simples de configurar. Imagina. E o processo de venda, ele descreve como uma novela mexicana. Receber o pedido online, confirmar pagamento manualmente, embalar o livro com cuidado, enfrentar fila nos correios, mandar código de rastreio, um trabalho manual gigantesco para cada livro vendido. Nossa Senhora, que desgaste. Total, dá para imaginar. É impressionante pensar nesse nível de trabalho manual. Hoje parece loucura com as plataformas automatizadas, né? Mas a tecnologia começou a dar umas saídas aos poucos. Primeiro, ele menciona o surgimento das impressoras digitais. Ah, sim, isso mudou um pouco o cenário. Mudou, porque permitia imprimir quantidades bem menores, às vezes de 1 a 10 cópias só. Barateava o custo unitário para pouca demanda e, principalmente, eliminava a necessidade de investir naquele estoque enorme que podia encalhar. Menos risco. Bem menos. Ele conta que achou uma gráfica local que fazia isso, mas ainda não era perfeito. Tinha que ir lá, negociar, buscar os livros. O passo seguinte, que ele chama de a salvação,
foi o surgimento das plataformas de impressão sob demanda, o POD. Sim, o Print on Demand, como o Clube de Autores aqui no Brasil, né? Essas plataformas realmente mudaram a logística da autopublicação. Facilitaram muito. Com certeza. Mas, e aqui entra um ponto crucial da análise dele. Essa facilidade técnica, essa solução para o estoque e para a impressão, não resolveu o problema central, o calcanhar de Aquiles da maioria dos autores independentes, o retorno financeiro, que continua mínimo, quase irrisório, ele diz, perto do volume de trabalho. Um trabalho gigantesco, né? Gigantesco, meticuloso. Ele descreve como procurar agulha no palheiro para manter a qualidade. E é justamente essa constatação da baixa recompensa financeira que parece ter alimentado uma crítica muito forte, muito cética, que ele faz ao mercado editorial independente como um todo, especialmente ao ecossistema que se criou em volta dele. Ele não poupa críticas nesse ponto, não chega a ser ácido. Por exemplo, ele define pirataria de livro de um jeito bem direto. Rico roubando de pobre. Forte essa definição. É. Ele argumenta que quem tem condição de comprar um livro, sei lá, por 30, 50 reais, e escolhe baixar ilegalmente, está tirando o sustento de autores que, na maioria das vezes, ganham muito pouco. Critica a hipocrisia social nisso. E ele vai além, desmontando o que ele acha que é a conversa fiada de muito curso, guru, marqueteiro, que promete sucesso fácil na autopublicação. Ele chama isso de vender a ilusão de sucesso, né? Exato. Marketing antiético, cinismo, são termos que ele usa. E a lógica dele por trás dessa crítica é muito pragmática, quase matemática mesmo. Ele questiona, faz sentido um autor independente, começando, ou que já sabe que seu nicho é pequeno, pagar caro por serviços profissionais? Que são vendidos como essenciais, né? Capa, tradução. Isso. Ele cita exemplos. R$ 2.500 por uma capa, R$ 10.000 por uma tradução para o inglês. Aí ele pergunta, se a realidade da maioria esmagadora dos livros independentes é dar um retorno de, sei lá, R$ 10 por mês, talvez R$ 400 por ano, como esses investimentos se pagam? A conta não fecha. Simplesmente não fecha, ele argumenta. É um banho de água fria nessa ideia de invista na sua carreira a qualquer custo. E a partir dessa constatação fria, ele defende uma abordagem radicalmente faça você mesmo. O famoso DIY, né? Mas levado ao extremo. Totalmente. Na visão dele, o autor independente precisa quase que por obrigação financeira mesmo, aprender a fazer tudo sozinho. Não só escrever, mas criar a capa, usando ferramenta acessível, fazer a diagramação do miolo, gerar o arquivo para e-book. EPUB, MOB, tudo. Tudo. Escrever a própria sinopse, texto de orelha. Ele admite que o resultado pode não ter aquele verniz profissional de uma equipe inteira, mas ele defende a obra dele como amadora e amada. É uma filosofia interessante. A filosofia é, o livro precisa primeiro provar que vale a pena no mercado real, gerar vendas, ter avaliação positiva, para só depois justificar um investimento financeiro maior. É um realismo quase brutal, né? Ele até propõe, com uma boa dose de ironia, um desafio para esses profissionais que prometem transformar livro em best-seller. Ah, essa parte é boa. Como é? Ele fala tipo, você aceita uma parceria de risco? Se o livro estourar nas vendas como você está dizendo que vai acontecer com seus serviços, eu te pago o dobro do combinado. Se não vender nada, você não recebe. Imagino a resposta. Pois é. A resposta previsível, segundo ele, seria um não bem grande. Por quê? Porque, no fundo, todo mundo sabe que não existe fórmula mágica, não existe garantia de sucesso nesse mercado. Essa postura dele, embora pareça radical, força uma reflexão importante, né? Onde o autor independente deve colocar seus recursos, que são limitados, principalmente no começo. Totalmente. E nesse ponto, a narrativa dele vai para uma camada ainda mais pessoal, sabe? Introspectiva. Ele compartilha uma experiência marcante. Lá pelos 40 anos, numa terapia, a profissional comentou que ele parecia ter traços de autismo. E ele? Na época, ele conta que por falta de autoconhecimento, talvez uma certa ingenuidade, ele mesmo admite, ele não deu muita bola para isso. Não deu a devida importância.
A vida seguiu-a aos trancos e barrancos, como ele diz. Normal, né? Às vezes a gente não tá pronto para ouvir certas coisas. Exato. Foi só bem mais tarde, já em 2023, que a ficha realmente caiu para ele. Ele começou a seguir e interagir com perfis de pessoas autistas adultas nas redes sociais. E aí ele passou a se identificar muito com os relatos, os sintomas, os comportamentos que eles descreviam. E hoje ele se reconhece como autista, então? Sim. Hoje, aos 64 anos, considerando a data do texto base 2025, ele se reconhece autista. Mas é interessante a decisão dele de não buscar um diagnóstico formal, um laudo oficial. Por quê? Ele explica? Explica. Os motivos são pragmáticos. Custo financeiro, o trabalho que um diagnóstico completo exige e o fato de que, como idoso no Brasil, ele já tem acesso a alguns benefícios. Então, na visão dele, o laudo não traria uma vantagem prática tão grande agora. Entendi. Faz sentido do ponto de vista prático dele. Pois é. Mas essa autopercepção tardia, mesmo sem o laudo, parece ter sido transformadora para ele. É como se essa nova compreensão iluminasse toda a trajetória dele de um jeito diferente, sabe? Uhum. Tipo o quê, por exemplo? As dificuldades de interação social que ele menciona, a capacidade de hiperfoco na escrita, nos detalhes técnicos da publicação por horas, talvez até a resiliência imensa dele diante de tanto obstáculo por décadas. Parece que faz sentido à luz das características do espectro autista. Sim, essa conexão pode explicar muita coisa, né? Essa capacidade de mergulhar fundo no assunto, a persistência. E ele mesmo faz essas conexões no relato. Ele menciona, por exemplo, que percebe que autista não tem carisma, tem que ter conteúdo profundo e mostrar serviço. É como se ele visse a necessidade de compensar uma dificuldade na comunicação social mais superficial, digamos, com a profundidade do trabalho. É uma forma de ver, né? Focar na substância. Isso. Ele também fala que usa a ironia como um mecanismo de defesa ou talvez um jeito de navegar o que ele acha que é uma falta de cultura geral na web. Um ambiente que pode ser bem hostil, né? Com certeza. Todo esse conjunto forma um testemunho impressionante de perseverança, né? De seguir em frente apesar de tudo. A metáfora que ele usa é muito forte, tirando minhoca no asfalto. É fortíssima essa imagem. É. Fazendo um trabalho árduo que exige persistência em condições muito desfavoráveis, quase estéreis. É uma imagem poderosa dessa luta do criador independente. E olhando para a situação dele hoje, como ele descreve no texto, o cenário é de uma produção enorme e contínua. Quase 40 obras publicadas. Disponíveis em várias plataformas. Amazon KDP, Clube de Autores, Wiclap. 40 obras é muita coisa. Muita coisa. E ele reforça, continua fazendo tudo sozinho. Desde a ideia e a escrita, passando pela revisão, ele diz que a esposa ajuda com a leitura crítica. O que é ótimo ter esse apoio. Sim. Até a capa, diagramação, formatação para EPUB. E ele não parou de se adaptar, né? Agora está explorando usar inteligência artificial para criar audiolivro, para ajudar em tradução, sempre buscando solução de baixo custo ou gratuita. Sempre aprendendo, né? Além dos livros, ele mantém uma presença online forte com vários sites. O original, consciencial.org, desde 2001. Impressionante, mais de 20 anos no ar. Pois é. E tem o seu livro publicado.com.br, com dicas de autopublicação, e o consciencial.com.br, que é tipo uma loja virtual própria. E tá nas redes sociais também, mesmo dizendo que não gosta muito. Ele admite que é um mal necessário para divulgação. E é notável a diversidade de temas que ele já abordou nesses anos todos. Começou e mantém o foco principal em espiritualidade, consciência, mas se aventurou por áreas bem diferentes. Tipo o quê? Escreveu sobre rock, explorou humor mineiro, que é a origem dele, e até publicou guias práticos sobre o próprio processo de publicação. Parece uma busca constante, talvez uma estratégia de sobrevivência mesmo, para achar o público, diversificar as fontes de renda, que a gente já viu que são parcas. Uhum. E aí tá o paradoxo, né? Apesar desse esforço todo, dessa produção imensa, dessa presença online de longa data, ele é muito transparente sobre o retorno financeiro. Continua baixo. Quanto baixo? Ele dá uma ideia? Ele menciona valores na casa dos 3 dígitos mensais em cada plataforma principal. Nossa! 300, 400 reais por plataforma, talvez? Depois de tanto trabalho e tantos livros? Exato.
É um volume imenso de trabalho para uma recompensa financeira bem modesta. Mas uma descoberta prática de marketing que ele compartilha e que pode ser útil para outros autores é sobre impulsionar posts. Ah, no Facebook e Instagram. Isso. Com investimento controlado, ele diz que tem sido a estratégia com o melhor custo-benefício para ele hoje, superando tentativas que ele fez com influenciadores digitais, que ele conta que não deram um retorno significativo. Interessante essa dica prática, porque muito se fala de influenciadores, né? Pois é, e a mensagem final que ele deixa para outros autores, principalmente quem está começando ou pensando em ir por esse caminho independente, é um misto de conselho prático e choque de realidade, bem direta. Qual é a mensagem? Aprenda a se virar sozinho, estude muito, pesquise, use as comunidades online de escritores para trocar conhecimento real, ajuda mútua. Ele até sugere oferecer leitura beta para os outros, como forma de aprender e colaborar. Mas, acima de tudo, seja extremamente realista sobre o retorno financeiro. Pé no chão, então. Totalmente pé no chão. Não se iluda com promessa de fama e fortuna fácil. Se for inevitável contratar algum serviço, tipo revisão ou uma capa específica, pesquise muito bem, peça referência, escolha profissional idôneo, mas mesmo assim, não espere milagre. Não é garantia de nada, né? Não é. A palavra que fica é perseverança, mas uma perseverança com os pés bem firmes na realidade do mercado. Ok. Então vamos recapitular os pontos principais dessa história. O relato do Dalton Campos Roque é um retrato muito vívido, quase visceral, da realidade de muitos, talvez da maioria, dos escritores independentes no Brasil. Sim, fica muito claro. Escancara essa necessidade quase absoluta de ser um profissional multitarefa. Escritor sim, mas também editor, revisor, designer, meio programador, marqueteiro, administrador, tudo junto. Um verdadeiro faz-tudo. Exato. Exige uma resiliência fora do comum para lidar com frustração, baixo retorno e invisibilidade. E, acima de tudo, fica claro que precisa ter uma paixão muito profunda pelo ato de escrever, de publicar, de colocar a voz no mundo. Porque a recompensa financeira, na maioria dos casos, parece que não compensa o esforço gigantesco. Pois é. E o que é fascinante nessa trajetória de mais de 20 anos é essa intersecção muito particular que a história dele mostra. A gente vê essa mistura da habilidade técnica, quase de engenheiro, né? Que ele pegou na formação e na informática, e uma persistência quase teimosa, né? Ao longo de décadas. Não é comum achar alguém que transite tão bem entre código de site, formatação de e-book, capa e escrita espiritual ou de humor. Verdade. E isso levanta uma questão importante que vai além do caso dele. Como é que a gente, sei lá, como sociedade ou mesmo como outros criadores, deveria medir o sucesso para artistas e produtores independentes hoje? Será que a gente pode ou deve olhar para além dos números de vendas, da receita? Boa pergunta. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente? Essa narrativa funciona em 2 níveis, eu acho. Por um lado, é um alerta, necessário, um banho de realidade sobre as dificuldades, a solidão, às vezes a precariedade da jornada da autopublicação. Mas, por outro lado, é também uma fonte de inspiração. Meio peculiar, mas mostra que é possível construir algo significativo, deixar sua marca, colocar sua voz no mundo, mesmo enfrentando tudo isso. É um lembrete daquela satisfação que vem do processo criativo, da realização de um projeto pessoal. Mesmo que isso signifique, naquela metáfora poderosa dele, continuar tirando minhoca no asfalto. Exato. E fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Considerando esse volume imenso de trabalho, essa dedicação de décadas, o aprendizado contínuo, tudo isso que ele detalhou, em troca de um retorno financeiro que ele mesmo diz que é mínimo, que recompensas não monetárias podem ser tão fortes assim, a ponto de sustentar tanta devoção por tanto tempo? O que realmente motiva alguém a continuar cavando nesse asfalto que, do ponto de vista econômico, parece tão árido? O que além do dinheiro, né? O que alimenta a alma do criador independente?